Aqui, vou começar esse vídeo dando spoiler porque eu sou dessas que não aguenta. Matéria pós-sessão da CPMI. Bom preparo de Torres na CPMI leva a debandada e frustração da base governista. Parlamentares ouvidos pela coluna avaliaram que o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro chegou bem preparado e deu poucas frentes para os governistas avançarem. É porque normalmente a verdade quebra a narrativa e aí a galera fica meio chatos, né? Morro de dó, mas acho pouco. Mais um 7-1 pra conta. Vai somando. E aí, meus amigos, bom ou não? Essa terça-feira foi muito reveladora, tipo, muito. Em muitos sentidos. Seja na cúpula da Amazônia, na CPI do MST e na CPMI do dia 8. E sim, nós vamos falar sobre todas porque a gente é fofoqueiro. E já que a Goebbels não te conta, cola aqui que nós te atualiza. Cara, eu nunca ia deixar passar esse trocadilho. Claro, enquanto a democracia permitir. Temos sincericídio de Lula e uma nova perspectiva apresentada na CPMI com o depoimento de Anderson Torres. E verdades, tristes verdades, sendo jogadas no ventilador na CPI do MST. Eu sei, eu tô devendo o vídeo da CPI das ONGs, mas aguenta aí que já sai, porque lá as coisas também não tão boas pro desgoverno não, viu? De forma trágica saímos da despiora para desmelhora. Em breve na Goebbels News, o Brasil está desmelhorando. Mas até o fim do ano, pro nosso azar, as coisas ficarão mais claras. Por hora, vamos de melhores momentos da CPI, de CPI e verborragia antidemocrática do Lula. Alô, galera do TSE, vocês estão aí me monitorando, né? Espero que sim. Então, pega o bloquinho para tomar nota. Cúpula da Amazônia acontecendo no Brasil e o filme do Lula tá tão queimado que nem o ditador Maduro quis aparecer pra não ser visto andando com o Lula no recreio, porque pega mal, né? Tá, eu não sei se isso é verdade, mas bem que podia ser. Mas pra não passar vergonha sozinho, o Lula chamou Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que é um cara tão legal, que semana passada teve o filho preso e foi delatado pela ex-nora. E meu amigo, não brinque com uma mulher de coração peludo. E a ex-nora do Petro jogou as coisas tudo no ventilador, dizendo que a campanha dele foi abastecida com dinheiro do tráfico e de corrupção. Nossa, sério? Nossa, esse negócio, chocada. E é esse cara que, segundo seu próprio filho, recebeu o dinheiro do tráfico para a campanha eleitoral, que foi até a ONU perguntar o que era mais venenoso para a humanidade: carvão, petróleo ou farinha de trigo. E aí eu lembrei dessa matéria que saiu na época da CNN que dizia: presidente da Colômbia critica guerra às drogas na Assembleia Geral da ONU. Bom, olhando para a perspectiva do que a gente sabe hoje, ele tá defendendo ali seus financiadores. Isso faz sentido, não faz? Ah, e só pra constar, o próprio filho do seu Petro disse que é vero, tudo verdade, pá, se declarou culpado. Só que ele disse que seu Paps não sabia de nada e provavelmente ele deve ter dito pro Petro que acharam um pote de ouro no fim do arco-íris e assim eles teriam dinheiro pra campanha eleitoral. E é claro que o Petro acreditou porque essa história é super crível. Pois então, é esse cara aí que veio na cúpula da Amazônia cagar a regra na cara do Lula. Que ponto, senhoras e senhores. Já que do nada, o Lula de 2022 deixou de se preocupar com as girafas da Amazônia e decidiu que em 2023, com ele na presidência, tá na hora de tirar o petróleo da foz do Amazonas. O que eu acho que tem que rolar mesmo. Só que é bem estelionato eleitoral, né? Pensa na cara do Hulk e do DiCaprio quando eles descobriram que foram tudo usado, tudo enganado. Ou não. Ou não, vai saber. Mas enfim, após o Lula dizer que o petróleo da Amazônia é nosso, Petro disse que, abre aspas, se você produz petróleo na selva, você tá matando a humanidade. Fecha aspas. E também disse que eles precisam falar sobre o negacionismo de esquerda. Estados Unidos, França e agora a Colômbia tentando ditar regra no Brasil. Viva a nossa soberania! Mas o negócio é que nós somos uma nação independente e democrática, com separação dos poderes, um congresso atuante. Mas a pergunta que eu faço é, até quando?
Se eu fosse louca, sabe, de tacar pedra, de rasgar dinheiro, eu diria que, na verdade, esse tempo já foi, viu, colega? Mas, como eu não sou doida de falar algo assim numa democracia, eu tenho que dizer que sim, estamos numa democracia, mas até quando? Já que... Presta muita atenção no que o Lula disse nessa terça-feira. E é por isso, Shoa, que o Brasil tem exigido uma nova governança mundial. Por que uma nova governança mundial? Porque se você tirar uma decisão aqui em Belém sobre a questão do clima e não houver uma decisão de cumprimento, volta para o Estado Nacional e os congressos nem sempre aprovam. E aí as coisas não funcionam. Então nós precisamos ter uma governança global. A ONU precisa ser remodelada, a ONU não pode continuar com a mesma estrutura que ela foi criada em 1945. É preciso que a gente tenha mais países, país africano, país da América Latina, país asiático. É preciso que países como a Índia estejam dentro da ONU, que a Alemanha esteja dentro da ONU, que o Japão esteja dentro da ONU. Por que não? É preciso mais gente no Conselho de Segurança como membro permanente e é preciso acabar com o direito de veto. Para quem não entendeu a gravidade do que o Lula disse, eu vou explicar. Ele está dizendo que é um saco ele decidir uma coisa lá em Belém e esse negócio precisar de aprovação do Congresso, que nem sempre dá um parecer favorável. Então as coisas não funcionam do jeito que ele queria. Então, qual a solução sugerida por Lula? Uma governança global, um governo mundial, porque aí eles decidem lá o que querem fazer no Brasil e então terá que ser feito sem o chato do Congresso para mediar. O Kim fez um post no Twitter que explica bem a minha dúvida. Defender em discurso oficial que a ONU possa impor leis sem passar pelo Congresso não é pregar a abolição do Estado Democrático de Direito? Pregar contra a soberania nacional tá liberado? Em síntese, gringos anulando o Congresso no Brasil em nome das pautas globais. E aí a nossa soberania, esse povo pega e enfia no... Então, povo do TSE que me monitora em nome da democracia, vocês não acham que isso de fato é um atentado à democracia que vocês tanto defendem? Tipo, sério, vocês não acham? Congresso Nacional, se vocês não reagirem a tal fala, nem que seja com uma notinha do Rodrigo Inerte Pacheco ou de Arthur, que era o Ministério Lira, em breve vocês serão os priminhos mais novos que jogam videogame com a manete desligada. E vão levar a gente junto. Mas tá, vamos falar de CPMI. Seu Dino! Você vai ter que entregar as imagens, porque Xande, meu best, um cara maravilhoso, diga-se de passagem, disse o seguinte: esse BO não é meu, esse BO é seu, então você entrega, bate o pé e vai pra baixo da cama comer fandangos. Sério que na minha cabeça esse diálogo aconteceu. Se não entregar, Omar Azia já deu a letra. CPI tem poder de polícia. Pois é. Bom, começa a sessão para ouvir Anderson Torres e de cara aparece senador Cajuru, aquele que desceu o sarrafo no Gilmar Mendes, mas quando viu que o coro engrossou, como acontece com todos aqueles que sobem o tom contra os magnânimos, diga-se de passagem, arregou no melhor estilo, eu cometi um equívoco de minha parte. Mas enfim, o Cajuru aparece pedindo para reconvocar o Mauro Cid porque a mídia disse que ele depositou dinheiro na conta da Michelle. Oh meu Deus, uma pessoa responsável por pagamentos e manuseio da distribuição da renda da presidência, repassando o dinheiro do presidente para a esposa. Nunca vi isso na história da República. Geralmente o negócio rolava em malas cheias de dinheiro, né? Tempos estranhos. Sobre essa tentativa de jogar lona para que o nariz de palhaço seja distribuído com coerência, o presidente Arthur Maia trouxe verdades. Eu quero dizer, entretanto, pois não, deputada Jandira Fegali, que eu tenho uma preocupação muito grande com relação a essas questões referentes ao tamanho e ao nível de investigação que essa CPMI está tomando. A CPMI ela foi criada para investigar os autos relacionados a 8 de janeiro. Qualquer denúncia que exista eventualmente contra o ex-presidente, contra qualquer pessoa que fez parte do seu governo, não está necessariamente vinculada a essa CPMI. Então, quero dizer que o fato de haver depósitos em conta de A, de B ou de C, se algum outro parlamentar achar que deve fazer uma outra CPMI para investigar eventuais atos de corrupção, de pedra preciosa e etc.,
É direito dos parlamentares. Essa CPMI, ela tem que se ater ao seu objeto. E o seu objeto é investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas só para constar, eu acho super válido investigar as pedras preciosas de R$400 que o presidente recebeu. R$400. R$400. Melhor que isso, só se levassem para a CPMI a mega matéria urgente e super importante do Metrópolis, que diz que Bolsonaro assistia pay-per-view. Crime do Bolsonaro, gostar de futebol. Como ele ousa. Mas tudo bem, a gente supera porque a Elisiane Gama é a nova menina dos nossos olhos. E não tem o menor problema em fazer fake news na cara dura e depois fazer de conta que peidou e fedeu, mudando de assunto para ver se ninguém percebe. O senhor hoje é filiado ao partido União Brasil. Na verdade, senadora, eu gostaria de corrigir só que eu não sou filiado à União Brasil. E, enfim, isso não diz respeito, né? Que vergonha, hein, senadora? Na verdade, hoje foi o dia delas fazerem fake news sem pudor algum, já que Jandira Fegali também protagonizou esse vexame. Em relação à motociata nos Estados Unidos. Porque o senhor chegou lá e se reuniu logo com o presidente Jair Bolsonaro, pelos dados que temos, que o senhor encontrou com ele. E nessa motociata participou o senhor Alan dos Santos, que era um foragido da polícia brasileira, decretada a sua prisão. E que o senhor Bolsonaro participaram juntos dessa motociata. Como que o senhor, ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública do DF, participa de uma motociata com um foragido da polícia brasileira, independentemente da Interpol, que não foi provocada por vocês procurá-lo? Como é que o senhor acha moral, ético, legítimo o senhor participar de uma coisa dessa com um foragido da polícia brasileira acusado de participar do golpe e dos acampamentos? Deputada Jandira, eu não sei nem andar de moto, eu não participei da motociata. Essa reunião que a senhora está falando foi numa viagem oficial que nós fizemos aos Estados Unidos no ano passado, não foi nessa viagem agora. E na verdade, eu não vi, eu fiquei sabendo pela imprensa que Alan dos Santos estava lá. Eu não ando de moto, eu não fui a motociata. Muito obrigado, deputado. Disse que o deputado. senhor dirigiu a moto, disse que o senhor participou do ato da motociata e o Alan dos Santos estava lá. Eu não participei. Muito obrigado, deputada. O senhor não lembra? Não, eu não participei da motociata. Ela te deu a carteira de moto agora. Com a palavra. Que vexame. Um assunto mega abordado na sessão foi a tal da minuta mega blaster secreta de golpe, guardada a 7 chaves na casa do Anderson Torres. E o mais interessante é que ao longo da CPMI nós descobrimos que essa minuta mega secreta de golpe estava disponível na internet desde o dia 12 de dezembro, para quem quisesse ver. É importante nós falarmos também sobre a tal da minuta do golpe. Minuta do Google, na verdade. Porque no dia 12 de dezembro, o site Conjur já havia divulgado essa tal de minuta do golpe. No dia 12 de dezembro, a minuta do Google estava no site do Conjur. E aí, a mídia fez um alarde todo, senador Espírito de Homem, quando prenderam o Anderson Torres, dizendo que ele está com a minuta do golpe. Mas a minuta está no Google desde o dia 12 de dezembro. Que doideira, né? Só mesmo no golpe tupiniquense que acontece uma coisa dessas. E, de novo, o grupo lá dos mercenários da Rússia deve olhar pra gente e pensar que a gente é tudo pequenas amebas com difteria. Sério. E gente, vocês lembram de um papo insano que rolou em toda a mídia como uma bomba? Tipo, saiu em todos os lugares através de um suposto vazamento recebido pela mídia de que tinha um áudio que o Anderson Torres queria sequestrar o ministro magnânimo, supremo, empoderado, dono da coisa toda? Pedágio democrático pago aqui, né, TSE? Tô fazendo direitinho. Sobre isso, presta atenção no diálogo. Mas a imprensa fez uma colocação, e é uma colocação absolutamente grave, que se trata de que nesse inquérito que está no Supremo Tribunal Federal, haveria, por exemplo, um áudio aonde o senhor teria falado acerca de sequestro de ministro da Suprema Corte, a qual deveria ser deixado, por exemplo, em um local incerto e não sabido. Eu busquei, inclusive, junto a esses inquéritos, a possibilidade de buscar essas informações, mas por serem sigilosos, nós não temos, de fato, acesso a essas informações que chegarão a esta comissão.
Houve algo dessa natureza? Houve uma interpretação diferente? Existe de fato esse áudio ou não? Senador, isso é uma maluquice. Eu jamais ouvi e falei esse tipo de coisa e nós não tivemos acesso a isso também. Não, eu desconheço isso aí. Nem a própria defesa do Anderson Torres teve acesso a esse suposto áudio que, segundo a mídia, está dentro dos inquéritos. Como assim um áudio desses existe e nunca foi vazado? Como assim a mídia noticia algo assim sem nenhum tipo de prova que embase, a não ser a palavra da própria mídia? Na verdade, foi a Daniela Lima quem deu o furo ao vivo lá na CNN. Cara, onde é que tá esse áudio? Será que ele vai ser revelado junto com as imagens do aeroporto? Será? E se não tiver áudio, como é que fica? Quem é que vai ser responsabilizado? Gente, que loucura. Loucura democrática, tá? Mas, que loucura. Tô mostrando essas coisas pra vocês porque é importante todo o contexto. Vocês têm que entender que esse homem ficou meses preso e até hoje ele tá com tornozeleira eletrônica. Mas seguindo, Anderson Torres deixou claro que saiu de férias, deixando o plano para atuação em caso do cor engrossar. E pronto. Ele explicou e quase desenhou que se o plano tivesse sido seguido, com certeza os manifestantes sequer teriam conseguido chegar até o Esplanada e que o 8 de janeiro não teria acontecido. Então a pergunta que ficou era o seguinte: se o papel do Anderson Torres era deixar esse plano pronto e o plano ficou pronto... A Polícia Federal é uma polícia judiciária, como todos nós, na verdade, sabemos. Os outros órgãos fazem um acompanhamento ordinário, mas em caso excepcional, a Polícia Militar tem que fazer o seu papel. E o efetivo que foi direcionado foi um efetivo absolutamente abaixo, aquém daquilo que deveria ocorrer para conter a ação dos manifestantes aqui. A senhora está correta. A senhora está corretíssima. O plano estava aqui, estava feito. Daí em diante cada instituição fazer seu planejamento interno, devolver isso para a secretaria e operar no dia do trabalho, cada um fazer o seu. A senhora está correta. É o que cabe à corporação, é isso. Quem faz o acompanhamento de todo esse plano de ação integrada? O plano é feito pela Subsecretaria de Operações Integradas, pela Coronel Cíntia. Perfeito. Ela é a responsável por isso. Tenho certeza que nesse depoimento dela, senadora, ela deve ter dito que houve falha de quem é o responsável por montar as equipes e não da Secretaria. Não, então vamos lá. A parte de coordenação, então, ficou por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. A parte de execução ficou por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora... Então, a Polícia Militar do Distrito Federal, o senhor Anderson, mandou a quantidade de militares suficientes para conter a manifestação? É isso que tem que ser apurado aqui, senadora. É isso que os senhores têm que chegar à conclusão, o que foi certo e o que foi errado. Eis o ponto. Se o plano efetivo estava feito, quem foi que não cumpriu o que estava determinado? Antes de responder essa pergunta, porque sim, temos uma resposta, o parlamentar de esquerda, também apelidado de pastor da Shopee, disse que era muito conveniente o Anderson Torres estar fora do Brasil justamente quando rolou o que rolou, porque assim ele podia dizer: cara, nem aqui eu tava. Que viajou na sexta-feira. Aliás, vamos pensar em termos de golpe. Genial, inclusive, a ideia de viajar na sexta-feira, porque possibilita exatamente isso. Dizer que alguém falhou, que se apure os fatos. Mas eis o ponto que desmonta essa narrativa, que é o que ela é: narrativa. O Anderson Torres comprou as passagens para viajar exatamente no dia 6 de janeiro, em novembro de 2022. Então, ou ele tem o dom da premonição, ou essa conversinha não rola, né, seu moço pastor da Shopee? E para que não fique nenhuma dúvida, o documento que prova que a compra das passagens foi feita em novembro, dia 21 de novembro de 2022, está aqui, divulgado por um jornalista da CNN que está embaixo do crivo do Ministério da Verdade. Já o Lully, bom, esse aí planejou a viagem para Araraquara no fim da tarde do dia 7, como revelaram as quebras do plano de voo do Dilma. Só um detalhe besta. Tá, então vamos voltar aqui à pergunta que valeu toda a CPMI. Se o plano estava pronto, quem não executou? A explicação é longa e super didática, como são as melhores explicações. A prisão de Anderson Torres, para mim, teve um objetivo: afastá-lo da condução das investigações do dia 8, porque ele era o secretário de segurança, quem conduziria as investigações era ele. Afastá-lo para fomentar a narrativa de que tudo se tratava de um golpe. E é isso que eu quero demonstrar com as perguntas de hoje, senhor presidente. Aliás, é importante que se faça um rápido adendo, porque esses inquéritos sigilosos tramitando no Supremo Tribunal Federal
fazem com que a narrativa dominante seja aquela que os vazamentos da Polícia Federal permitem. Porque é a primeira vez que Anderson Torres vem publicamente falar exatamente aquilo que aconteceu no dia 8. É a primeira vez que ele vem para o Brasil inteiro ter a oportunidade de se explicar. Porque enquanto os inquéritos estão sigilosos, a única coisa que fica é a narrativa da imprensa e dos vazamentos seletivos da Polícia Federal. O artigo 1º do decreto 40.079 de 2009 traz as competências da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E lá diz o seguinte: planejar, coordenar, supervisionar o emprego operacional dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Isso foi feito. O senhor Anderson Torres disse aqui que fez o PAI, o Protocolo de Ações Integradas, por meio da reunião que ocorreu no dia 6 de janeiro, pela manhã, e esse documento foi assinado às 15 horas e 28 minutos. É isso, senhor Anderson? Se puder falar no microfone, por gentileza. Exatamente. Uma coisa é fato, e nós não podemos negar. Houve falhas na execução. O próprio ex-ministro Anderson Torres disse isso. Isso é um fato. Então compete a nós investigar a falta de execução do PAI. No depoimento do coronel Naime, senhor Anderson, ele disse, dentre outras coisas, mas ele disse que compete ao subcomandante-geral da Polícia Militar toda a organização operacional da Polícia Militar. Vossa Excelência lembra quem era o subcomandante da Polícia Militar no dia 8? Coronel Klepter. Coronel Klepter. O coronel Naime também disse no seu depoimento a diferença de sobreaviso, em que os policiais ficam em suas casas, e de prontidão, que os policiais ficam aquartelados. O coronel Klepter deixou a tropa de sobreaviso, ou seja, os policiais estavam dentro de suas casas no dia 8 de janeiro. Com a sua experiência em segurança pública, é praxe deixar a tropa de sobreaviso? O correto seria deixar aquartelada. No mínimo aquartelada. Estava previsto no PAI deixar a tropa de sobreaviso? Eu não me recordo, não me recordo. Mas não é praxe deixar a tropa de sobreaviso? Geralmente aquartelados. Isso contribuiu para o quebra-quebra do dia 8 de janeiro? Olha, deputado, é difícil porque eu não estava aqui, eu não tenho como te dizer qual foi o tempo que demorou para essa tropa ser acionada, para chegar na esplanada, enfim. Tudo bem. Agora, o coronel Klepter, durante a intervenção, ele foi promovido para comandante da Polícia Militar. Ele foi promovido, senhor presidente, nobre relatora, quem deixou a tropa dentro de suas casas, fazendo com que houvesse uma demora para a Polícia Militar chegar na esplanada dos ministérios, foi promovido pelo Capelli, o interventor da segurança pública. É por isso, Anderson, que precisavam prendê-lo. É por isso que te prenderam. Para que um aliado desse governo tocasse as investigações. Aliás, o ex-chefe da BIM veio aqui, sentou no teu lugar e disse que foi determinado a ele a execução de relatórios de inteligência relacionando todos os fatos que ocorreram desde dezembro. Ou seja, senadora Damares, já chegaram para o ex-chefe da BIM com tudo pronto. Ó, você tem que fazer relatório e a conclusão é essa. Ele disse isso aqui. Falando em relatórios de inteligência, nós recebemos aqui na CPMI todos os informes que foram disparados. No dia 6 de janeiro, às 19 horas e 40 minutos, portanto, depois da reunião do PAI, houve um informe dizendo que iam invadir o Congresso Nacional. O ex-chefe da BIM não disparou essa mensagem para os representantes do Congresso Nacional, mas ele disparou para o representante do Ministério da Justiça e para o ministro do GSI. E assim, inúmeros outros informes de inteligência que não foram disparados pelo grupo ou para o grupo criado com o fim específico das manifestações do dia 8. Mas todos esses informes foram mandados para o ministro da Justiça e para o ministro do GSI, para fazer justiça, não é para o ministro da Justiça, mas para o assessor do ministro da Justiça e para o celular pessoal do ministro do GSI. Então houve uma seletividade no encaminhamento das mensagens contendo os alertas de inteligência. Isso é um fato. Talvez tenha sido aí o apagão de inteligência. A ABIN disse que os relatórios já foram produzidos com uma conclusão específica. O Capelli, ele simplesmente promoveu quem deixou os policiais em casa. E o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, que infelizmente não se faz presente, ele protocolou no dia 8 de janeiro, às 18 horas e 36 minutos. Estava um quebra geral, 18 horas e 36 minutos.
Mas o auto-intitulado Procurador-Geral da República, o senador Randolfo Rodrigues, ele já tinha as conclusões daquilo que tinha acontecido no dia 8, porque ele protocolou para o ministro Alexandre de Moraes o pedido de afastamento de Anderson Torres e de prisão dos responsáveis. Está aqui. Foi isso que te levou para a prisão. O pedido do autoproclamado Randolfo Rodrigues. Como que às 6 horas da tarde, senhor presidente? Como que às 6 horas da tarde ele já tinha uma conclusão pré-determinada? Portanto, foi preciso criar uma narrativa, foi preciso prender Anderson Torres, para que o interventor Capelli assumisse, para que a narrativa fosse criada através dos relatórios da ABIN, e isso está cada vez mais claro. A relatora não vai poder simplesmente esquecer desses fatos no seu relatório. Recapitulando tudo isso que foi dito, presta atenção. Com o coronel Naime de férias, o responsável pela tropa era o tal do Kepler. O tal do Kepler não botou a tropa na rua e deixou a galera no... Fica de olho no celular que se pá nós vê. Coronel Naime sai de casa em meio às suas férias para ajudar a controlar o tumulto. Capelli, que é jornalista e foi filiado ao Partido Comunista do Brasil por 20 anos e só saiu de lá em 2021, quando Flávio Dino também saiu, é nomeado interventor. Capelli promove Kepler, o cara que não colocou a polícia na rua. Coronel Naime, que saiu para ajudar, é preso. Anderson Torres é preso e assim fica impossibilitado de comandar as investigações como secretário de Segurança. Randolfo Rodrigues, ex-coordenador da campanha de Lula, que é senador, não PGR, não delegado, às 18 horas e 36 minutos fez o pedido de afastamento de Torres e Ibanez. Já a conclusão, eu deixo para o Ramagem. Então, senhor Anderson, está claro aqui que a incompetência, as omissões do 8 de janeiro não foram do senhor. O senhor, dentro da sua competência, o senhor executou o planejamento e fez diversas reuniões, inclusive com os entes federais. O senhor ficou preso por cerca de 4 meses, enquanto os ministros de Estado do governo Lula, MJ e GSI, se encontravam no 8 de janeiro dentro de seus ministérios, assistindo de camarote, alertados previamente, dias anteriores do que iria acontecer, sem nenhuma providência, sem fazer nada. O senhor ficou preso, doutor Anderson, porque o senhor era o secretário de Segurança distrital e havia sido ministro de Estado do governo anterior, do governo Bolsonaro. O senhor ficou preso para a prática de fishing expedition, para irem atrás de ilícitos que não haviam, que não se tinham qualquer conhecimento ou qualquer evidência. Doutor Anderson, essa é a triste realidade em que vivemos no nosso país, que se diz democrático, mas que tem claramente um viés autoritário, caminhando para uma ditadura, que empregam censura, criminalizam manifestações e perseguem a oposição democrática. Nós estamos aqui conseguindo trazer a verdade, o senhor nos auxiliando nessa verdade, para poder responsabilizar a todos por esses crimes que estão acontecendo. Muito obrigado. Bom, como eu não sou louca de dar minha opinião numa democracia, aguardemos o andar das investigações. Venho a essa comissão e, como proponente dessa CPMI, que a ideia desde o começo foi investigar todos os atos de ação e omissão do 8 de janeiro, às vezes eu fico um pouco triste, a gente até desanima um pouco, porque chega aqui a gente vê falar de tudo menos do 8 de janeiro. Agora quebraram sigilos de junho de 2021 até a atual data, mas o 8 de janeiro a base governista evita um pouco falar. E eles vêm aqui e criam narrativas. E assim, com todo respeito, senhor presidente, são narrativas tão estúpidas que beiram o ridículo. Eu vejo aqui um deputado da base governista questionar o depoente Anderson Torres e dizer: eu queria muito que o Ministério da Justiça tivesse agido ainda em 2022 para desmontar o acampamento em frente ao QG. O mesmo deputado diz que no 8 de janeiro o Ministério da Justiça não podia atuar, porque aqui em Brasília compete a PM do Distrito Federal. Engraçado, só compete a PM do Distrito Federal em janeiro, mas em dezembro
a culpa era do Ministério da Justiça. É uma contradição tão óbvia. Você vê, dizem que a PRF atuou para manipular o resultado das eleições no Brasil a nível nacional. PRF tinha contingente, tinha capacidade de fraudar, de adulterar, manipular uma eleição a nível nacional. Isso na época de Jair Bolsonaro. Na época aqui do Lula, a PRF não tinha capacidade nem de evitar o 8 de janeiro. Ou de pelo menos ver que estavam vindo os ônibus e fazer alguma coisa, algum tipo de bloqueio, algum aviso, não sei. Mas é uma contradição. Você vê o GSI, ex-GSI do Lula, que estava servindo água para os vândalos dentro do Palácio do Planalto, anda aí, livre, solto, nunca foi denunciado, nunca foi investigado. Ele, que tinha o mesmo período de tempo no seu cargo que Anderson Torres tinha como secretário de Segurança aqui no Distrito Federal. E a contradição está exatamente aí. Um foi preso, ficou privado de liberdade e ainda está. Tempos e tempos sem ver sua família. O outro continua livre. Um estava dentro do Palácio do Planalto com os vândalos. O outro, que estava nos Estados Unidos, foi punido. Essa contradição é enorme. Aí você vai mais um pouco e você vai tentando entender qual é a narrativa da esquerda, que eu volto a dizer, é uma narrativa estúpida, beira o ridículo. Quem está assistindo, acompanhando, provavelmente está fácil de sangrar pelo ouvido. Coronel Naime, que estava de folga, quando ficou sabendo dos atos de vandalismo, voltou, entrou em luta corporal, com bandido, com vândalo, para prender, para resolver a situação. Aí o Coronel Klepter, que deixou a tropa lá de sob aviso, ao invés de deixar de prontidão, aquartelado, deixou lá a sua tropa em casa. O caos aconteceu. Quem foi punido? O que estava de folga e que voltou, que levou rojão nas pernas, que estava brigando. Aí o governo tenta aqui chegar e dizer, um participou e o outro, não vamos nem investigar. Por que é que o Klepter não foi ainda convocado? A base governista não quer tanto investigar o 8 de janeiro? Aí vai piorando ainda mais a narrativa. Meu Deus do céu, é ridículo. Né? Eu sei, muitas coisas rolando pra gente refletir, mas ainda deu tempo do Nicolas desmentir a Jandira Fegali, porque sim, Jandirão da massa, o que você fez foi espalhar fake news e todo mundo viu. Eu não tenho vergonha alguma de ser jovem, pelo contrário, eu teria vergonha de ser uma pessoa, né, com a idade que a deputada tem e ainda ser comunista e defender ideias completamente retrógradas. E você vê que ela trouxe aqui informações como se fosse algo bombástico, porque existem pedras preciosas que Jair Bolsonaro escondeu, etc e tal. E no fim das contas, quando foi ver, Felipe Barros, os valores das tal pedras preciosas dão 3 caixas de tubaína. Ou seja, realmente algo incrível que, olha só, está perdendo um incrível roteirista de Hollywood aqui. Eu indico a deputada para realmente um talento desperdiçado. Porque olha só o que ela quer que você aí de casa acredite. De que Jair Bolsonaro recebia tais presentes e fazia com que esses presentes se transformassem em financiamento de atos golpistas. Então o pessoal estava ferrado, R$400 não dá para nada. Agora, só pensa se é alguém do lado de cá criando esse tipo de narrativa. Não era casa caindo, era barraco desabando. Mas, falando em barraco desabando, literalmente, vamos dar um pulinho na CPI do MST? Nessa terça-feira, em meio a tanta coisa triste acontecendo, deu para piorar? O que vocês vão assistir agora é o relato de uma ex-assentada do MST. Pesado, mas necessário. O que aconteceu efetivamente quando a senhora se posicionou em relação a esses abusos, essas ilegalidades? Qual foi a consequência para a senhora e para a sua família? Inúmeras consequências que eu espero que os colegas aqui resolvem deixar eu mostrar. Eu lutei para não estar num lugar como esse. Mas eu estou.
porque é uma vergonha para mim. Eu olhei para cada um de vocês aqui. E eu vi a cara de demagogia dos representantes do meu país. Eu estou com vergonha aqui. Eu estou relatando aqui um crime envergonhoso. Que vocês não sabem, vocês estão rindo. Rindo. Eu tive coragem de estar aqui, sabe para quê? Não é para defamar o movimento, não. É para minha honra. É para minha honestidade. Eu tenho para mostrar, não para só dizer para vocês rir. Vocês estão rindo. Vocês vivem do nosso suor, porque vocês foram eleitos por nós. Todo mundo erra. Todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros, porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você volta, ou você perde a terra. Eu estou aqui para dizer que esse movimento, no extremo sul da Bahia, age criminalmente quando alguém diz não para eles. Eu carreguei água na galinhota, 60 litros de água, para fazer a casa. E eu construí uma casa e fui expulsa dela depois de quase 16 anos. Eu vou pedir para passar o segundo vídeo que mostra o que aconteceu com a sua casa. Eu quero pedir para me mostrar aqui a vocês os tipos de roupa que me arrancaram da minha casa 1h30 da manhã. Com a minha filha de 4 anos, que hoje está com graves problemas psicológicos. Meu filho de 20 anos, que na época tinha 18, que não tem vontade nem de sair de casa. Porque quando ele chegou no acampamento, ele tinha 5 anos. Eu vou mostrar a roupa com qual eu tive direito, em 15 anos, de desocupar o assentamento, como eles dizem. Essa foi a camisola que eu dormia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia. Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica apavorante. E vocês dizem que faz movimento social? Meu filho saiu com essa cueca. Eu não guardei isso aqui de troféu, não. Eu guardei porque todo dia eu ajoelhava pedindo justiça para mostrar para a sociedade de que forma o movimento age, para dizer que faz reforma agrária. É isso que precisa ser mudado. Eu quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Silêncio, silêncio. Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento, que eu era uma bolsonarista. Por sorte ou azar de Bolsonaro, eu nunca votei nele. Ele nunca teve o meu voto. Chocante, né? Mas mais chocante que isso foi a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, meio que ameaçando as pessoas que lá estavam depondo. E eu não vou nem falar da tal da empatia e sororidade. Eu quero saber como é que funciona esses inquéritos. É só pedir para incluir que tá sussa? Rola? Dá uma olhada no vídeo. E o senhor fez uma declaração aqui muito grave sobre a urna que tem no assentamento. O senhor disse que o pessoal controlava o voto. É importante o senhor dizer como isso era feito.
Isso é uma declaração grave. Eu vou oficiar o TSE, pedindo para esse seu depoimento ser juntado nos inquéritos que estão fazendo sobre as urnas eletrônicas. Eu acho que o senhor tem que ser ouvido. O senhor tem que ser ouvido porque o senhor fez um depoimento grave. E mais do que isso, o senhor vai ter que provar. O senhor vai ter que provar o que disse. Aliás, os senhores vão ter que provar o que os senhores disseram aqui, porque teve muita coisa dita aqui sem prova, inclusive das ameaças. A senhora falou que recebeu uma ameaça pelo celular agora. Eu acho que é importante a senhora deixar essa ameaça aqui registrada e a gente poder ter acesso, presidente, para saber de que telefone veio, para a gente fazer a investigação. E eu quero reforçar aqui o pedido de segurança dos três, que peça e oficie a Polícia Federal a segurança dos três, porque eu não tenho dúvidas que vai ter armação aqui, tá? Vai ter armação de gente que quer incriminar o MST. Então vamos deixar claro aqui que nós queremos a segurança. E requer a segurança da Polícia Federal, já que eles não sabem o caminho, a CPI sabe. Eu acho que isso é importante para vocês terem segurança, porque vocês estão lidando com gente muito ruim aqui. Se vocês acham que estavam disputando lá dentro, na disputa local, e que isso era duro, esse pessoal aqui, muitos, tem relação com milícia, tem relação com armas, tem relação com violência. Basta ver os discursos que estão aqui. A Gleisi ameaçou com inquéritos os depoentes que foram à CPI do MST denunciar as barbaridades que aconteceram dentro dos assentamentos do MST e disse que eles teriam que provar o que falavam. Já a Gleisi xingou os parlamentares de miliciano e não tem que provar nada. E aí eu me pergunto, por quê? É só a vítima que tem que provar o que fala, Gleisi? Você não acha muita hipocrisia? Bom, eu achei. E galera da família, tá no ar o Te Atualizei News lá na plataforma com episódios novos todos os domingos. Então vai lá, assiste, dá um feedback pra nós que é muito importante. E se você ainda não entrou pra família, chega mais, www.teatualizei.app. E eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Mas agora eu realmente quero saber de vocês. O Lula será denunciado por tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito? Qual a sua teoria após a sessão de hoje na CPMI? O MST deve ser criminalizado? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!